Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que as suas montagens, seja no Photoshop, seja nas suas apresentações, não estão ficando tão reais? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê disso. Oi, beleza? Aqui é Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Slide Mestre. Estamos voltando hoje com mais um tutorial para você. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, se você tá chegando aqui e não conhece o nosso trabalho aqui do canal Slide Mestre, meu nome é Leonardo Boneto e eu falo sobre comunicação, design, eu falo sobre direção de arte, enfim, eu dou um monte de dicas, tutoriais para você nunca mais ter problema com nenhum desses assuntos, com nenhum desses tópicos, tá? Então já deixa o seu like aí se você tá chegando e se inscreve caso você não seja inscrito aqui do nosso canal, beleza? Uma das coisas mais importantes na hora que a gente vai fazer uma montagem, seja para uma peça, né, que a gente vai imprimir, seja para uma apresentação, como eu costumo mostrar aqui para vocês, é justamente se atentar a alguns detalhes de ambientação. O que seria ambientação? É fazer com que o seu assunto, ou seja, o personagem, o objeto que você quer dar destaque ali na sua montagem, ele pareça estar no mesmo ambiente do seu fundo, ou seja, ele vai dialogar com o seu fundo, tá? Tem muitas coisas que a gente pode aprender sobre isso, mas no vídeo de hoje eu vou te ensinar a minha técnica, como eu faço para fazer recortes precisos usando o Photoshop. Então fica aqui comigo para você não ter mais nenhuma dúvida sobre isso. Bom, vamos lá então para eu mostrar para você como eu faço para criar recortes perfeitos usando o Photoshop. Existem várias formas de você fazer isso, mas eu vou mostrar a forma como eu costumo fazer aqui e que normalmente chega a resultados bastante aceitáveis, tá? Bom, então aqui com o Photoshop aberto, eu vou clicar aqui em criar e eu vou criar primeiramente aqui, ó, em web. Eu vou criar esse tamanho grande, né, que é o tamanho Full HD 1920 por 1080, tá? Em 72 dpi mesmo, tá ótimo. Vou deixar em 8 bits e vou desmarcar essa opção de pranchetas. Eu vou deixar aqui dessa maneira, beleza? Então vem aqui, acabei de criar aqui o meu arquivo, tá? O meu arquivo em Full HD 1920 por 1080, tá? Vou clicar aqui nesse cadeadinho para já deixar essa camada desselecionada, né, a camada aqui do meu fundo, e eu já vou clicar aqui, pegar minha imagem. Vocês podem ver aqui, eu tenho algumas imagens, vou jogar aqui para cima, ó, para eu abrir essa imagem. Então aqui eu tenho essa modelo que eu vou usar aqui para minha montagem, certo? Bom, vamos lá. A gente tem algumas formas de fazer esse recorte aqui. Lembrando que nesse caso aqui dela, o meu fundo, ele é um fundo uniforme, né? Então ele tá todo cinza aqui, com uns tons muito parecidos de cinza. Mesmo que o cabelo dela seja escuro e a armadura dela aqui também tenha tons escuros, o Photoshop consegue entender esse contraste entre o cabelo dela, entre esses elementos e o fundo. Então fica muito mais fácil de você fazer essa seleção, fazer esse recorte, tá? Então já fica a primeira dica para você. Se você encontrar fotos desse tipo, onde você tem um fundo uniforme, vai ser muito mais simples para você fazer o seu recorte, tá? Uma das formas mais comuns que a gente faz, principalmente quando a gente não tem um fundo uniforme, é usando a famosa Pen Tool. Então se eu apertar a tecla P do meu teclado, então eu seleciono aqui a minha Pen Tool ou caneta, tá? Aqui em português. E aí eu vou clicando aqui e fazendo a seleção. Eu já criei aqui o tutorial aqui no canal mostrando essa ferramenta, né? Muito próximo dessa ferramenta no PowerPoint. Então eu posso ir selecionando e fazer essa seleção aqui perfeitamente. Óbvio que para isso você precisa ter alguma habilidade usando a Pen Tool e um pouco de paciência, porque demora bastante, né? Você tem que fazer cada uma dessas variações aqui de lado e tudo mais. E nesse caso aqui a gente pode fazer de uma forma muito mais simples, tá? Eu vou dar Ctrl Z e vou te mostrar uma outra forma que funciona muito bem aqui, que é usando essa opção aqui, ó, selecionar assunto. Ele vai fazer um cálculo aqui e vai entender
qual que é o assunto dessa imagem. E aí ele já faz uma seleção aqui, nesse caso, bastante razoável aqui, muito aceitável, né? Como vocês podem ver. Por quê? Porque, como eu disse, o fundo ele tá uniforme, então fica muito mais simples do Photoshop entender o que ele precisa selecionar. E aí, se eu quiser melhorar essa seleção, tá vendo aqui que o cabelo dela não tá bem selecionado aqui tem algumas partes selecionadas, outras partes não selecionadas, principalmente com questões de pelos e cabelos. Essa ferramenta, nessas ferramentas aqui mais automáticas do Photoshop não funcionam muito bem, tá? Então, para isso, bom, antes da gente continuar aqui esse tutorial, eu queria te fazer um convite. Todos os dias eu recebo inúmeras mensagens de vocês me falando: pô, quando é que voltam os cursos da Slide Mestre? Os cursos não estão mais disponíveis e tudo mais. E eu pensei no seguinte: como nesse momento eu não posso oferecer os cursos na plataforma por uma questão contratual, eu tô pensando em oferecer esses cursos de forma online e ao vivo, tá? Oferecendo para vocês e tendo a possibilidade de conversar ali com vocês, tirar dúvidas ali na hora, tudo de forma online. E eu vou cobrar um valor aí promocional, uma coisa assim simbólica, um valor de R$49, tá? De forma bem simbólica mesmo, pra gente fazer isso acontecer. Mas eu preciso saber se vale a pena, se vocês têm interesse nisso. O assunto desse curso eu ainda não decidi. Eu posso falar, por exemplo, sobre ambientação, né, mais profundamente, o que a gente está vendo aqui nesse vídeo. Mas eu posso falar sobre apresentações, posso falar sobre alguma técnica específica que vocês queiram aprender. Eu posso falar sobre a profissão, né, de freelancer ou de designer, como que você faz para melhorar isso, conseguir mais clientes, fechar negócios com mais facilidades. Enfim, eu posso falar sobre qualquer coisa. Conteúdo é o que não nos falta, tá? Mas, como eu disse, preciso saber se vocês têm interesse nisso para que eu abra essa turma, tá? Eu deixei aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo um link que é um formulário onde você, se você clicar lá, você vai ter que responder ali as questões, mas para saber realmente quem são as pessoas que estão interessadas em fazer esse curso, tá? E se houver um número interessante de pessoas, eu vou fazer esse curso acontecer de forma online nesse momento e nada impede a gente de fazer, talvez mais para frente, um presencial. Mas é isso, clica no link aí embaixo se você tem interesse em fazer algum desses cursos e me deixe saber se você tá afim. Vamos lá voltar pro tutorial. Eu posso apertar a tecla W do meu teclado e vou selecionar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de varinha mágica, tá? E aí, nesse sentido, eu posso selecionar essa opção aqui, ó, selecionar e mascarar. Essa opção é a famosa Refine Edges, né? Que aqui em português está como pincel para refinar bordas, ok? O que faz esse Refine Edges? Ele vai refinando aqui as bordas e vai selecionando aqui os cabelinhos, né? Os fios que não foram selecionados naquela primeira seleção mais grossa, digamos assim. E aí ele melhora muito mais a minha seleção, ela fica muito mais orgânica que essa seleção. Olha só, já tá mostrando aqui, ó, esses pontos que estão em branco são os pontos que ele já tá eliminando, então tá fazendo um recorte muito melhor aqui do cabelo da minha modelo. E eu posso só ir selecionando aqui e o meu resultado vai ficar muito mais aceitável. Claro que se a gente der um zoom muito grande, a gente vai perceber essas imperfeições, né? Mas quando a gente está trabalhando com apresentações ou quando a gente vai fazer montagens, por exemplo, para redes sociais, essas imperfeições elas passam despercebidas. E como a gente tem ali alguns fiozinhos para fora, você já fala: nossa, essa seleção ficou muito bem feita, né? Então eu posso vir aqui, ó, nesses pontos onde tem pelos aqui. Olha como ele faz uma seleção muito interessante aqui. Já fica bem mais orgânico, né? Muito mais vivo, uma seleção muito melhor do que a seleção que já foi feita, né, de forma automática. E aqui eu tenho alguns controles do meu lado direito que eu posso ir ajustando essa seleção. Então posso aumentar um pouco o contraste, é o que eu costumo fazer, eu aumento um pouco o contraste aqui. A aresta, eu costumo diminuir um pouco a aresta, tá? Deslocar a aresta um pouco para dentro, né? Um pouco para menos aqui. Por quê? Porque a aresta, às vezes, ela pode pegar um fiozinho da cor que tá no fundo. Então, no caso cinza, ele pode ficar visível, um fiozinho cinza. Ou se tiver um fundo branco, ele pode ficar alguns fiozinhos brancos aqui. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma seleção mais perfeita. Ainda posso selecionar essa opção aqui de descontaminar cores. O
o que ele faz? Ele vai entender quais são as cores próximas da minha seleção, vai fazer um cálculo ali e vai colocar, jogar essas cores também ali nas minhas bordas, para que essa transição não fique tão visível, né? Como eu falei, aquelas arestinhas ali, de repente umas pontinhas mais branquinhas, outras pontinhas com algumas outras cores, que vai mostrar ali, vai deixar muito claro que foi feita uma seleção, tá? Então por isso que eu uso essa opção aqui de descontaminar cores. Óbvio que cada caso é um caso, tem casos que não vai precisar você selecionar essa opção, você tem que observar o que funciona melhor aí para a imagem que você tem aí na sua mão, tá? E eu sempre deixo essa opção marcada, que a saída é para uma nova camada, máscara de camada. Quando eu dou um OK, repara que ele criou uma nova camada aqui e ela já tem a máscara de camada aplicada. Por que eu gosto de ativar essa opção? Porque de repente, se eu precisar recuperar alguma informação aqui, eu consigo, né? Com a máscara de camada eu consigo recuperar. Ó, tá vendo aqui? A seleção não ficou tão boa, então posso selecionar aqui, pegar a minha tecla de pincel, né? A minha ferramenta de pincel com a tecla B, e aqui com a cor branca eu posso ir selecionando e recuperando algumas informações aqui, tá vendo? Para não ficar tão feio, né? Para não ficar tão tosco assim. Ou excluindo, né? Apertando a tecla X, eu posso ir excluindo algumas informações aqui que eu não quero. Então, ó, eu não quero esses restinhos ali, né? Aquelas partes ali que ficaram a mais. Beleza, e aí a minha seleção vai ficar um pouco mais orgânica, um pouco melhor. Posso ir recuperando aqui também essas cores aqui bem próximas aqui da minha aresta. E eu tenho uma seleção muito mais orgânica, tá? Então, funciona dessa forma, como vocês podem ver. Eu posso pegar essa imagem e jogar aqui para minha outra que eu tinha criado, né, que é do tamanho da minha tela de 1920 por 1080. E aí, quando eu diminuo o tamanho aqui, vocês percebem que os recortes, eles são quase imperceptíveis aqui. Então as pessoas não vão perceber, principalmente se a gente coloca uma outra imagem de fundo. Por exemplo, vou jogar aqui uma imagem de fundo, aumentar aqui um pouco o tamanho, segurando a tecla Shift e Alt, vou dar um OK e vou jogar essa camada aqui para baixo. Como vocês podem ver, ó, a gente não fica com aquelas marcas tão visíveis, né, do recorte, fica uma coisa muito mais harmônica, muito mais natural. Parece que essa personagem, ela realmente tá aqui nesse fundo, né, ela faz parte aqui dessa montagem que a gente fez, tá? Tem outras formas de você fazer esses recortes também, como eu disse. Uma outra forma muito simples da gente fazer é essa ferramenta aqui de seleção rápida. Então eu posso ir selecionando o meu assunto direto, ó. Com a tecla Alt selecionada, tá vendo que mudou aqui o sinal do mais para o menos? Então eu vou tirando aquilo que eu não quero que ele selecione. Então essa parte aqui eu vou desselecionando, tá vendo? Mudo aqui, seleciono a parte que eu quero, e a parte que eu não quero eu vou com Alt, vou aqui corrigindo. Mais uma vez, eu tenho que sempre ir refinando essas bordas para elas não ficarem tão mal feitas, né? Mal selecionadas, tá? E uma outra forma também que eu tenho é usando essa opção aqui, ó, de seleção de objeto. Então eu venho aqui, jogo aqui, ó, mais ou menos o objeto que eu quero que ele selecione. Ele vai fazer uma leitura e vai entender, pô, é esse objeto que ele quer selecionar. Ele vai fazer uma seleção aqui mais ou menos próxima do que eu preciso. Novamente, posso fazer essa seleção aqui, selecionar e mascarar e ir refinando aqui as minhas bordas. E aí, o que você achou desse vídeo, desse tutorial? Foi fácil para você fazer aí também? Espero que você tenha conseguido acompanhar aí. Foi bem simples, né? Mostrando ali o poder que o Photoshop tem. Com o Photoshop a gente chega a resultados muito mais naturais e faz com que a gente consiga criar montagens muito mais realistas, né? Pra gente chegar a resultados melhores para os nossos clientes, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui maroto e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Junte-se a nós, a essa família de mestres aqui. Me siga em todas as redes sociais para você ficar sempre atualizado de tudo o que eu posto. Valeu e até mais!